Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional é com o professor, historiador, professor de geopolítica, Norberto Salomão, que já está aqui comigo no estúdio. Professor, tudo bem? Tudo bem, Jéssica. Olá a todos aqueles que nos acompanham sempre. Toda quinta-feira a gente aqui discutindo um pouquinho sobre o cenário internacional, né, Jéssica? E está movimentado, hein, professor? Muito. Tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje, mas antes vamos àquele nosso giro, antes de chegar no nosso tema principal. Jéssica, começar falando um pouquinho sobre Rússia, a guerra da Ucrânia, a coisa cada vez mais pesada. O Vladimir Putin agora estabeleceu lei marcial naquelas áreas que são de domínio da Rússia, ali no sul da Ucrânia. O Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que isso é um ato desesperado do Putin. Eu acho que é mesmo, mas a verdade é que a guerra, viu, Jéssica, parece que está cada dia mais longe de acabar, né? A coisa vai só recrudescendo, só vai ganhando tons mais dramáticos. Outra coisa interessante, falando em tom dramático, é em relação à Coreia do Norte, né? O Kim Jong-un resolveu realizar alguns testes mais próximos da fronteira da Coreia do Sul, mas dessa vez ele não falou que era teste, não, ele chamou de alerta, que está alertando a Coreia do Sul contra os treinamentos que ela tem feito ali e que ele considera que sejam hostis à Coreia do Norte. Então ali também bem tensa a região entre as Coreias, quase, viu, Jéssica, que o nosso tema hoje foi falar um pouquinho das Coreias, mas eu senti um cheirinho logo na madrugada de que alguma coisa ia mudar e acabou mudando mesmo. E, finalmente, falar um pouquinho da China, porque o mesmo Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou que a ameaça da China a Taiwan é algo cada vez mais real. Isso no momento em que, no 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping é novamente conduzido ao poder, né? Então ele vai para mais 5 anos de mandato, ele que está desde 2013 à frente do governo da China. 2013 já faz um tempão, né, Jéssica? Já vão lá longos anos. E ele vai ficar mais 5 aninhos. Vai ficar mais 5 anos aí nessa brincadeira. Mas vamos lá, Jéssica, o que a gente vai falar mais aí? Vamos falar do nosso tema de hoje, né, professor? O cheirinho que vem lá da madrugada é a renúncia da primeira-ministra britânica, Liz Truss. Professor, renunciou após pouco mais de um mês, né? Cerca de 45 dias como primeira-ministra. Ela ali que assumiu no lugar do Boris Johnson 2 dias antes, né, da morte da Rainha Elizabeth. Isso. E agora, né, deixando o cargo no fim, sem terminar o mandato, né, ela é a terceira líder do Reino Unido consecutiva a deixar o cargo antes de terminar o mandato. E, né, que menos tempo ficou nesse posto, né, professor? 45 diazinhos. Só 45 dias, mas a gente já conversava aqui, né, professor? Já vinha com muita pressão, né? Muita pressão. Veja que foram 45 dias de caos, né, no governo dela. Por quê? Porque a Liz Truss, quando ela assumiu, inclusive a posse dela foi, de certa forma, nublada, digamos assim, né, pela morte da Rainha Elizabeth II. Né? Então ficou assim meio fora de foco um pouco. Mas logo que ela entrou, ela pediu que o seu ministro das Finanças anunciasse o seu plano econômico. E o plano econômico dela, para tentar tirar o país da recessão, era reduzir tributos, subsidiar as contas de energia para que a população não pagasse tão caro pelas contas de energia. Olha que boas notícias. Reduzir tributo e subsidiar a conta de energia parece boa notícia. Só que a questão é, vai tirar dinheiro de onde? Ela não informou. Ela ia informar isso no final do mês de outubro agora. Mas nem deu tempo. Quando essas medidas foram anunciadas lá atrás, sem que ela informasse de onde é que viriam os recursos, essa notícia foi pessimamente recebida no mercado internacional. O próprio FMI fez críticas duras, fez críticas pesadas a Liz Truss e de lá para cá ela vinha sofrendo pressões cada vez maiores. Na semana passada, o ministro das Finanças foi demitido, assumiu o Jeremy Hunt, e o Jeremy Hunt, agora, na segunda-feira, ele faz um pronunciamento no parlamento inglês, né, fez um pronunciamento no parlamento inglês, já dizendo assim, seco e grosso, né, curto e grosso, secão. Vou simplesmente revogar aquelas medidas que foram anunciadas no início deste governo. E se preparem, porque virão novas medidas que farão sair lágrimas dos seus olhos. Então vem mais coisa aí. E a Liz Truss estava sentadinha atrás dele, cabecinha baixa, caladinha. Os jornais ingleses não perdoam, colocaram lá.
como é que ela vai dirigir o carro sentada do banco de trás? Eles fazem essas comparações, né? E aí um tabloide, que é o Daily Stars, fez uma live, né? Eles são danados, já fizeram lá um meme. Fez uma live que deveria durar 10 dias. Eles compraram um pé de alface, colocaram o pé de alface, colocaram a foto da Liz Truss e colocaram quem vai durar mais, o alface ou a Liz Truss no cargo? E aí não deu os 10 dias. Olha lá. Olha aí, ó. O vídeo era para acabar, né? A live, perdão, era para acabar agora no domingo. E aí agora eles colocaram, né? A fotinha dela caída e o alface Vou só venceu. pedir para os meninos tirarem a nossa tarja, porque está tampando bem o alface. Olha lá o alface. Olha lá, o alfacezinho. Quem venceu? O alface venceu. O alface durou mais do que O alface durou mais do que o primeira-ministra. governo da Liz Truss. Pois é, pessoal, a gente estava vendo algumas imagens ali desse pronunciamento, né, que ela fez na porta ali da sede do governo do Reino Unido, acompanhada também de seu marido, e ela já informou sua renúncia também ao rei Charles. Isso, você viu ali que ela saindo da portinha, o número 10, a rua aí, a Downing Street, é a sede do primeiro-ministro da Inglaterra, a casa oficial do primeiro-ministro da Inglaterra. E aí a gente foi, de certa forma, pego assim meio de surpresa, não que não esperássemos que pudesse haver uma renúncia. Eu comecei a trabalhar esse assunto para a gente discutir aqui, era umas 5h30 da manhã, e eu estava trabalhando até então com a possibilidade ou não dela renunciar, que saída que ela teria, porque ontem a ministra do Interior renunciou também. Não é? E 6 deputados que eram aliados do partido dela pressionaram para que ela renunciasse. Mas assim, ela disse, ela própria declarou que ela era uma trabalhadora e que ela cumpria as missões que ela pegava. Isso ela falou ontem. Então, muita gente foi colhida assim, de surpresa quando ela renunciou, mas realmente não havia mais clima. A economia na Inglaterra está vivendo momentos terríveis, viu, Jéssica? Pois é, eu separei aqui uma fala, né, desse discurso da Liz. Ela falou assim, abre aspas, nós lançamos uma visão para os impostos baixos e alto crescimento que nos permitiria desfrutar da liberdade à saída do Reino Unido da União Europeia. Eu reconheço que não consigo entregar o mandato para o qual eu fui eleita, declarou ali a Premier, e também apontou uma série, professor, de influências externas que prejudicaram, né, a sua breve gestão como primeira-ministra. E nessa influência externa, leia-se guerra da Ucrânia, né? Porque você tem todo um quadro que vem da pandemia, já de crise econômica que vem da pandemia, soma-se a isso a crise energética da Europa. Veja, Jéssica, não sei se você está sabendo, quem está nos ouvindo aí, o inverno está chegando lá na Europa. E aí você tem que aquecer casas, empresas e tudo. Para poupar gás para o aquecimento das casas, as indústrias na Inglaterra, no Reino Unido, decidiram que não vão usar o sistema de calefação. Olha aí, o operário lá vai passar frio? Não, eles estão achando mais econômico comprar casacos, comprar roupas de frio, acessórios para proteger a orelha, a cabeça, porque eles vão trabalhar num frio que vai variar aí entre 2 e 8 graus durante o inverno na Inglaterra. Então sai mais barato comprar uma vestimenta para proteger o operário, para dar a ele um mínimo conforto, do que gastar combustível para aquecer o local. Só lembrar que na Inglaterra a energia é pré-paga. Não é como aqui, né? Você não consome energia para depois ver quanto você gastou e pagar. Não, as centrais elétricas lá fazem uma previsão do seu gasto de acordo com a sua planta e você pode comprar quilo de energia. Se você precisar de mais energia, tem que ver se as centrais elétricas lá têm para te vender e se tiver, o quilowatt é muito mais caro do que o convencional. Então, a coisa é bem restritazinha. Ainda mais numa época como essa, né? Professor, e a partir de agora, né? Saída da Liz Truss, quem vai ser o novo primeiro-ministro? Como que fica essa situação no Partido Conservador? Pois é bom que o Partido Conservador faça um consenso para poder eleger o substituto. Ainda não há um nome viável, né? Eles estão lá em busca de um nome que seja viável. Poderia ter uma volta da Theresa May? Não dá para saber ainda, tá? Acho que todo mundo lá foi pego, inclusive, de surpresa, né? Até alguns esperavam até que ela renunciasse, mas não tão rapidamente, porque ontem ela falou uma coisa, hoje ela já fez outra, ficou assim meio em aberto. Mas a verdade, Jéssica, eu vou complementar isso com você, é que a inflação na Inglaterra de setembro do ano passado a setembro desse ano, 10,1%, 2 dígitos. Há 40 anos você não via coisa parecida. Então só lá nas décadas de 70, 80 que a gente teve alguma coisa assim, e quem acabou tirando o Reino Unido da crise foi a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Se bem que também no restante
né, da Europa, na União Europeia, a inflação está em 9,9% no mesmo período. Então, a gente se prepara para um processo de recessão em 2023. Mas voltando ao que você me perguntava, é bom que o Partido Conservador consiga um nome de consenso, porque caso isso não ocorra, há o risco da dissolução do parlamento e convocação de novas eleições. Bom, qual o problema para o Partido Conservador, que já está há 13 anos no poder? É que hoje as pesquisas demonstram que, se houver uma eleição, o Partido Trabalhista da Inglaterra é que acaba levando. Então, eles simplesmente perderiam o poder. Inclusive, pensando nisso, é que eles já não queriam pressionar tanto a Liz Truss. Imaginavam que poderia haver uma saída um pouco mais, digamos assim, honrosa e negociada. Não foi o que aconteceu. E essa crise que no Reino Unido, né? Crise econômica, agora essa crise política, vai gerar impacto na Europa também? Para a gente aqui no Brasil, tem alguma relação, tem algum impacto também, professor? Jéssica, tudo incerto. Lógico que impacto tem, porque o próprio FMI e o próprio Banco Mundial, né, que são dois organismos muito importantes, já estão nos avisando que vai ter uma recessão considerável em 2023. Eu, inclusive, onde eu estou podendo falar, estou avisando aqueles que nos ouvem, a quem nos acompanha e tudo, não façam crediários que o seu orçamento não consiga suportar adequadamente. Sabe, agora Natal, vamos no risco e tal, depois a gente paga. 2023 vai ser um ano de aperto, vai ser um ano complicado. A gente ainda está com eleição no Brasil, então é um presidente que vai assumir um novo mandato. Se for o Jair Bolsonaro reeleito, um novo mandato. Se for o Lula, né, ele volta ao governo, mas eleja-se quem for, vai encontrar um quadro bem complicado. Né? E você tem que ver qual é a proposta econômica de cada um dos seus candidatos, mas, repito, seja qual for, um ano muito delicado. Não tem assim, se o fulano ganhar vai ser maravilhoso. Não, um ano de aperto. Né? Inclusive, anos de primeiro mandato, eles são sempre complicados. Né? Pois é, né, professor? Então, vamos avaliar, guardar, né, como que vai desenrolar nessa nova decisão no Reino Unido, né, essa nova escolha também do primeiro-ministro, e como o Partido Conservador também, né, vai se organizar aí para escolher esse novo líder. Né, isso. E eu acho também mais, né, Jéssica, eu vejo o seguinte, o fato do Reino Unido ter saído da União Europeia, o Brexit, também teve um peso. Quer dizer, a própria maneira como foi feita a votação, como foi feito esse plebiscito, isso tudo, essa saída, a maneira como ela foi feita, indica que parece que o Reino Unido não estava tão preparado para isso. E aí no meio do caminho ainda vem pandemia e guerra da Ucrânia, aí é uma expressão que eu adoro usar. Durma-se com um barulho desses, né? Pessoal, o que a gente pode vislumbrar, então, para o futuro do Reino Unido, né? Tendo em vista tudo isso que está acontecendo, né? A saída da União Europeia, né? A morte da Rainha Elizabeth, Rei Charles, troca, terceiro ministro consecutivo a renunciar. O que está acontecendo? Você vê que o que está acontecendo é que o quadro econômico ele tem um peso fundamental sobre a política. Você vê o Reino Unido, há 40 anos não tem uma crise como essa, então você imagina o equilíbrio que sempre foi lá. Agora, o que ocorre é que realmente os efeitos da pandemia foram impactantes, muito mesmo. Então a gente está vendo, e não tem nada a ver com aquele negócio do fica em casa, então não é isso. É porque algumas medidas tiveram que ser tomadas, isso repercutiu fortemente na economia, só que não havia outra medida a se tomar. Você teve que criar auxílio para quem ficou em casa, você teve, no Reino Unido teve lockdown, não é como no Brasil, porque no Brasil fala que teve lockdown, mas aqui foi um lockdown soft, né? Um cosplay de lockdown, não teve um lockdown propriamente. E aí, repito, né, vem crise energética, vem todo esse processo, a saída da própria União Europeia, então tudo isso abalou profundamente. Mas se você bem observar, no mundo inteiro, veja que a China aponta para um crescimento menor em 2023. E a China é uma grande consumidora de commodities. Então a gente tem que estar muito atento. Você vai lá, como é que isso impacta o Brasil? O Brasil é o grande exportador de soja, de carne para a China. Por isso que o petróleo está em baixa. O preço do petróleo caiu porque o ano de 2023 está apresentando o quê? Queda de crescimento. Se tem queda de crescimento, vai se produzir menos. Se vai produzir menos, a minha demanda por petróleo tende a diminuir. E aí qual foi a ação da OPEP? Foi o nosso último podcast do Sagres Internacional. A OPEP vai e resolve reduzir a produção de barris de petróleo por dia para tentar segurar, manter o preço do petróleo.
Então, veja, até para quem produz petróleo, o negócio não está lá tão bom. Repito, 2023, ano de contenção, ano que vai ser um ano um pouquinho complicado. Você aí com as suas finanças, se cuida, já começa a organizar a sua vida agora, não enfia o pé na jaca aí com as festas de Natal e de fim de ano, não, porque pagar essas dívidas em 2023 vai apresentar uma dificuldade maior. Até porque, Jéssica, olha o que acontece. Quando você compra no crediário, né, você vai buscar o crediário, você vai pagar juros, né? Vão ser colocados juros. Qual que é a fórmula utilizada para conter o avanço dos juros? O avanço da inflação? O aumento dos juros. Os bancos centrais aumentam as taxas de juros. Então, 2023, taxas de juros um pouquinho lá em cima. Professor, eu estava lendo aqui algumas informações, né, internacionais. Alguns aliados acreditam na volta do Boris Johnson. O senhor avalia isso sendo possível, ele se candidatar novamente, voltar? Eu acho difícil. Eu acho que é muito mais um desejo do que uma realidade. Não é impossível. Não é impossível. Mas o Boris Johnson saiu muito queimado com aquela questão de ter desobedecido regras para a pandemia, que ele próprio foi à TV, aos meios de comunicação, inclusive criminalizar. Ele criminalizou, ele falou, é criminoso quem desobedecer isso e tem que ser severamente punido. Aí descobriu-se depois que ele deu várias festinhas. Agora, é um nome que tem poder de articulação dentro do parlamento. Não tivesse feito ele as bobagens que fez, estaria ele à frente do governo ainda, teria concluído o seu mandato. Mas você disse bem, a Theresa May não concluiu o mandato, o Boris Johnson não concluiu o mandato, e agora a nossa The Flash, a nossa rapidíssima Elizabeth Truss, né, que é a Liz Truss, 45 dias e nada mais. E isso também causa até preocupação para outros países ali da Europa, né? O presidente mesmo da França, o Macron, está falando que é importante o Reino Unido encontrar essa estabilidade o mais rápido possível, né? Os outros países ali também já manifestam alguma preocupação, professor. Sim. Agora, você fica me provocando. O Macron lá na França não está bem, não. Você está tendo manifestação constantemente ali, porque o Macron ele quer implementar uma lei que aumenta a idade para a pessoa se aposentar, passando de 62 para 65 anos. Os sindicatos na França são muito fortes, então ele vai enfrentar uma resistência muito grande. Ele próprio se reelegeu, melhor dizendo, recentemente, quase perdeu para a extrema-direita da França, a Marine Le Pen. Então, também não está muito boa a situação por lá. Na Alemanha, maior inflação em 70 anos. Né? Em toda a Europa, né, por isso professor? Que eu estou dizendo. Então, estamos dizendo China, quer dizer, talvez uma das maiores, para não falar a maior, vamos colocar, uma das maiores economias do mundo, está dizendo, em 2023 eu vou crescer menos. Então a gente está falando aqui, não é alarmismo, não. 2023 vem com tudo aí. Ai, 2023. Né? Eu já sei. Esse ano eu vou entrar no financiamento do meu carrinho novo. Não. Espera um pouquinho, vamos aguardar. Veja se cabe no seu orçamento. Veja como é que é lá o emprego, a fonte de renda que você tem. Se ela realmente tem um nível mínimo de segurança para você se comprometer. Caso contrário, não se endivide, porque vai custar caro. Professor, a gente já está aqui encaminhando para o nosso final do Sagres Internacional. Mais algum assunto? Faltar falar um pouquinho da guerra da Ucrânia? Podemos até voltar um pouquinho nessa questão da guerra da Ucrânia, porque, novamente, a OTAN está se preparando para o fato do Putin utilizar armas nucleares táticas. Então, isso realmente pode acontecer. E o John Stoltenberg, que é o presidente lá da OTAN, o dirigente da OTAN, já falou que a OTAN está preparada para responder à altura daquilo que a Rússia fizer. Né? E nesse quadro todo, a gente observa que essa situação de guerra também alimenta essa instabilidade, né? Gera um clima de instabilidade. Talvez seja necessário uma crise, uma recessão econômica mundial, para que esse pessoal coloque um pouco a cabeça no lugar. Né? A outra interessante, você fica me provocando aí, vai me dando tempo que eu vou falando. Lá na Suécia, a extrema-direita também chegou ao poder. Então, na Suécia, é uma composição com a extrema-direita para a escolha do primeiro-ministro. Também uma novidade. Então, a gente está tendo aí um avanço da extrema-direita justamente por quê? Porque a crise econômica, os partidos convencionais de esquerda, centro-esquerda, da direita convencional não têm conseguido dar resposta. E aí o pessoal se ampara lá
na extrema-direita, que vem sempre com aquele discurso de combate à corrupção, de combate aos gastos desnecessários do Estado. Isso tem ganhado campo, já ganhou na Itália com a Giorgia Meloni, agora na Suécia, na Ucrânia com o Viktor Orbán e por aí afora. Então, essa onda tem essa explicação, tem esse apelo. A outra questão é que se está ruim na Europa, você imagina na África, você imagina em algumas regiões da Ásia. Além disso, tem guerras nessas regiões que levam os refugiados a buscarem abrigo na Europa. Isso gera questão migratória, e quando tem questão migratória, quem está no país não gosta muito de receber esses tipos de imigrantes. Então isso exacerba o sentimento nacionalista. E sentimento nacionalista exacerbado é um campo fertilíssimo para o avanço das ideias de extrema-direita. Voltando a falar um pouquinho da guerra, professor, eu queria só perguntar a respeito do Irã. Certo. Né, que vem aí se consolidando, né, lentamente está se tornando também um ator aí na guerra da Ucrânia, né, e isso de alguma maneira pode assim, ser um cenário de escalada, né, dessa tensão do conflito? Olha, eu digo assim, aumento do que o conflito da Ucrânia já está processado, está se processando, isso aí eu acho que é dentro daqueles próprios atores. Mas olha o que acontece. É mais um aliado do Putin. O Irã nega, mas já tem sido utilizados drones kamikazes, como são chamados, para atacar alvos na Ucrânia. E esses drones kamikazes são produzidos por quem? Pelo Irã. Esses drones kamikazes também são utilizados na guerra civil do Iêmen. Porque na guerra civil do Iêmen, a Arábia Saudita é pró-governo e o Irã apoia os rebeldes do Iêmen. E usa-se esse artifício dos ataques com esses drones kamikazes, né? Outra questão é que, nesse quadro, o Irã pode se aproveitar desse quadro geopolítico para acelerar cada vez mais o processo de uma bomba atômica, o seu projeto nuclear. Então, aí sim é outro problema, maior até do que talvez elevar o nível de escalada lá na Ucrânia, que aí você já tem agentes bem fortes ali nesse processo. Mas eu acho que faz com que a gente volte os olhos um pouco para o Irã nesse sentido. Mas ainda falando em Irã, as mulheres continuam protestando lá. Pois e isso está sendo uma pedra no sapato iraniano, né? Por causa daquela jovem que não estava usando o hijab, que é o véu, adequadamente, segundo a Sharia, que é a lei islâmica, e policiais prenderam. Prenderam a jovem. E o trem foi um movimento todo, né? Ela morreu na delegacia. É sempre suspeito quando alguém morre na delegacia. Não, ela passou mal e morreu. E não adiantou. As mulheres estão enfrentando o governo iraniano, queimando véus, raspando o cabelo. E aí o governo iraniano já falou, olha, falou para os juízes, não deem penas brandas, sejam duros. Quer dizer, a repressão vai aumentar, mas olha, quando começa um movimento com essa legitimidade, se eu fosse conselheiro do governo iraniano, eu diria, negocia, ameniza a tensão, porque isso pode dar vazão a outros movimentos, né? E a gente viu aqui no Brasil, né, diversas pessoas famosas, mulheres, cortando ali, Sim. né, pedaço do cabelo também, uma mecha. Sororidade, né? Isso, sororidade feminina, né, o pessoal ali aderindo também a essa causa. Professor, muito obrigada, viu, pelo nosso Sagres Internacional. Na hora que você fez assim, eu falei, tem mais, vamos embora. Tem muito assunto, né, professor? Mas infelizmente nosso tempo acabou. Deu pra gente falar um pouco de tudo hoje. Mas você não precisa ficar triste, nem quem está nos acompanhando, porque sábado tem o nosso podcast Sagres Internacional. Estamos preparando aí para trazer isso para a TV e tal, mas demanda um certo tempo, mas vai acontecer. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado a todos vocês. Nos acompanhe aí pelo Spotify, pelo Deezer, pelos tocadores de podcast, nos acompanhe. Agradecimento a todos os sistemas Sagres de comunicação e até a próxima quinta ou próximo encontro, né? Até a próxima. Professor Norberto Salomão com a gente aqui no Tom Maior, professor, historiador, né, professor de geopolítica, em mais um Sagres Internacional aqui no Tom Maior. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com